Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Dr. Igor Morbeck, médico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, e serei o moderador do encontro desta noite. Em nome do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, eu agradeço a participação de todos que nos acompanham online. A saúde não pode esperar. Por isso, no mês em que celebramos a luta contra o câncer de próstata, chamamos a atenção para a conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem de uma forma muito mais ampla, que engloba o estilo de vida mais saudável. Ao longo do mês, compartilhamos uma série de conteúdos sobre este tema em nossos canais digitais, incluindo a realização de lives quinzenais como esta, com hoje outros especialistas. E se você quer saber mais sobre todas as ações que aconteceram ao longo deste mês, acesse o site hsl.org.br/Novembro Azul. Daremos então início agora à nossa segunda live da campanha Novembro Azul. E hoje vamos abordar um tema muito importante, que é o diagnóstico e o tratamento dos tumores urológicos. Para isso, então, eu vou agora apresentar os médicos que estarão conosco para compartilhar suas experiências e interagir com todos vocês. E dessa forma, participem enviando suas perguntas pelo chat. Eu convido então o Dr. Denis Jardim, que é médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para poder fazer parte dessa live. Bem-vindo, Denis. Eu convido também o Dr. Fernando Arruda,
que é médico radio-oncologista do Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. Muito bem-vindo também, Fernando. Bom, o objetivo desse encontro, então, é promover a interação entre os especialistas e todos vocês que nos acompanham aqui. Dessa forma, enviem suas perguntas pelo chat ao longo de toda a transmissão, que vamos tentar respondê-las à medida do possível. Bom, nós vamos começar, então, essa discussão, esse bate-papo com esses dois amigos, dois grandes especialistas na uro-oncologia do país, e nós vamos começar falando um pouquinho do tema Novembro Azul e como que essa campanha tem ganhado corpo ao longo dos anos, né? E eu acho que um dos pontos importantes quando a gente fala sobre conscientização sobre câncer de próstata, uma pergunta que sempre vai ao ar e que, de certa forma, é muito polêmica, é a questão do rastreamento. E eu queria ouvir de vocês, então, a posição do Denis como oncologista clínico e do Fernando Arruda como radio-oncologista. O que nós devemos fazer para orientar a população masculina como um todo sobre rastrear ou não rastrear, levando principalmente em consideração que esse assunto não é exatamente uma unanimidade ao longo do mundo. Denis, você quer começar? Claro, Igor. Em primeiro lugar, então, boa noite, obrigado pela introdução. Boa noite, Fernando, também. Boa noite a todos os amigos que estão conectados. A gente agradece novamente a disponibilidade de estar aqui para mais um evento. Então, Igor, acho que você tocou num tema essencial, né? O rastreamento, ele é importante, no entanto, ele pode ser feito de diversas formas, ele é um tanto heterogêneo e as recomendações não são unânimes. Então, o que que a gente pode ali salientar como conceitos importantes? Então, vão ter variações pequenas, dependendo de caso a caso, mas como conceito, né? Rastreamento é uma modalidade na medicina que ela serve para quem está assintomático, para quem não tem sintomas. Então, o primeiro fator de confusão que às vezes eu vejo acontecer é alguém imaginar: puxa, eu estou em casa, estou saudável, urino bem, não sinto dor, não fumo, faço esporte, então eu não tenho por que ir atrás do médico. Não, o rastreamento é justamente para esse perfil de pessoas, né? Quem tem sintomas, e a gente pode até depois comentar quais são os principais sintomas, é diferente, aí é obrigação ir atrás de investigar os sintomas. Então, o primeiro conceito é esse, e não importa exatamente o que a pessoa faça. Então, existe o que a gente chama de prevenção ali primária, né? Você ter hábitos de vida saudável, você faz muito esporte, come bem, ainda assim é importante fazer o rastreamento e talvez seja até mais importante para quem é muito saudável, porque a doença pode comprometer esse status de saudade, de ser saudável. Então, como linhas gerais, quando a gente fala especificamente no mês de novembro de câncer de próstata, a recomendação geral, ela vai de início de exames de PSA e toque retal a partir dos 50, para algumas sociedades a partir dos 45, para outras até puxando para os 40 anos, até mais ou menos ali os 70 anos. Só que o que é mais importante, eu vejo ele salientar que não existe uma recomendação que se aplique a todo paciente. Então, o que eu acho válido é procurar o seu médico de referência, procurar um urologista, ou eventualmente, se alguém tem mais contato com um oncologista, ou qualquer outro profissional médico da família, e discutir se aquela ideia de fazer um exame numa situação assintomática se aplica 100% a você. Porque às vezes tem pessoas que têm idade mais avançada, outros problemas de saúde, e que eventualmente o rastreamento não se aplique, ou tem pessoas que podem ter uma história familiar importante, outros fatores de risco, e esse rastreamento precisa começar antes ou até ser mais intenso. Então, como conclusão para todo mundo, rastreamento é sim importante, ele serve para quem está assintomático. A gente fala muito de câncer de próstata, mas se aplica a outros tumores, outras situações não oncológicas, e é importante discutir com seu médico de confiança a melhor forma de rastreamento. Muito bom, muito obrigado, Denis. Fernando, um dos fatores de confusão numa campanha como essa é quando se coloca, por exemplo, na mídia, é uma campanha de prevenção do câncer de próstata. Embora a gente saiba que existem algumas maneiras de nós evitarmos muitas vezes o aparecimento de câncer, mas
de uma maneira geral, o câncer de próstata não é 100% evitável, principalmente se você tem fatores de risco inerentes, principalmente fatores familiares, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? E se tem uma idade mínima que eu deveria recomendar um rastreamento de câncer de próstata? Boa noite, Igor. Boa noite, Denis. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu acho que o Denis sintetizou tudo o que deve ser feito do ponto de vista preventivo, ou seja, quando você está buscando antecipar qualquer tipo de problema. Então, normalmente isso é feito no homem saudável. O homem tem que ser proativo, assim como a mulher tem a tendência e tem a proatividade de procurar e ter a confiança no seu ginecologista, o homem tem que procurar a assistência médica, que normalmente é feita por um urologista. Hábitos saudáveis, como exercícios, comidas não gordurosas e outros que a gente pode enumerar aqui, tem sido ligado a uma menor incidência de câncer de próstata, mas no geral, pacientes entre 40 e 45 anos, dependendo da idade, tem que procurar o urologista e é o urologista que vai definir, como o Denis bem falou, se aquele paciente vai entrar numa linha de segmento mais próxima, fazendo uma rotina de exames mais precoce, mais intenso, ou se ele vai fazer um exame e pode voltar depois de alguns anos. Enfim, a decisão de como o paciente vai ser seguido tem que ser feita por um profissional que vai analisar aquele caso particular, aquele indivíduo com todas as suas peculiaridades e orientar o que tem que ser feito. Mas, de um modo geral, hábitos saudáveis em geral, alimentação saudável, exercício, tudo isso, de uma maneira geral, costuma contribuir para a gente ter uma menor incidência de tumores em geral e uma vida mais saudável como um todo. Perfeito. Fernando, eu vou continuar com você num assunto que é um assunto geral e que causa muita dúvida na população, uma vez que a radioterapia é uma das bases do tratamento da doença, né? E é muito comum que, às vezes, os pacientes, os familiares, eles vão muitas vezes numa consulta para radioterapia sem saber exatamente o que é radioterapia. Você consegue sintetizar para o público que está nos ouvindo quais são a base, na verdade, do tratamento da radioterapia e qual que é a importância da radioterapia no tratamento primário do câncer de próstata? Bom, Igor, a radioterapia é uma das armas para o tratamento localizado da doença, ou seja, para o tratamento radical da doença. A gente tem basicamente 3 profissionais que atuam no câncer de próstata: o oncologista clínico, o urologista e o radioterapeuta ou radio-oncologista, que é, no caso, a minha especialidade. Então, a radioterapia, como a cirurgia, é um tratamento local, atinge a doença no local onde ela está. Para a maioria daqueles tumores que está localizado, ela é um método tão efetivo quanto a cirurgia. Hoje em dia, a gente tem estudos que comprovam a eficácia muito parecida dos 2 tratamentos. Ela se baseia basicamente no uso de radiação, seja através de uma fonte colocada na próstata, ou seja, primariamente através de um grande aparelho, que a gente chama de acelerador linear. Se você olhar para ele, é como se fosse um raio-x mais robusto, que joga a radiação na região onde o tumor está, e a intenção é morte celular da célula cancerígena, controlando a doença. Então, basicamente, a gente tem na radioterapia um dos pilares, junto com a cirurgia, do tratamento local da próstata, atingir a doença como um todo na região onde ela está. Né? Muitas das vezes é importante a gente lembrar que o tipo de tumor implica em usar uma estratégia, usar 2 estratégias, ou às vezes até juntar 3 estratégias, dependendo do caso que você tem. Se o caso está precoce, se o caso está mais avançado ou intermediário. E tem situações, como a gente bem sabe, e que o paciente pode até não tratar naquele momento, se ele aderir a um tratamento e a um segmento e tratar posteriormente. Mas a radioterapia é uma das armas mais importantes, junto com a cirurgia, para o tratamento local da doença. E, Fernando, o que nós conseguimos evoluir em relação à radioterapia nos últimos anos? Quer dizer, se fala muito de novas técnicas, se fala de tratamentos mais curtos, de tratamentos mais localizados. O que a gente consegue oferecer hoje de melhor para melhorar não só a qualidade de vida dos pacientes, mas prover o melhor resultado
terapêutico? Esse assunto é importante porque hoje em dia o paciente que tem um diagnóstico de um tumor de próstata, ele normalmente vai procurar informação na internet, no Google, e ali você tem uma chuva de informações diferentes, que normalmente abordam a radioterapia desde os primórdios até o que a gente tem de mais alta tecnologia. Então, basicamente, de forma resumida, a radioterapia evoluiu muito na maneira de entregar a dose no alvo que a gente tem que tratar, que é, no caso, a próstata. Então, hoje, toda a tecnologia que a gente tem, ela é capaz de, através desse aparelho que a gente chama de acelerador linear, entregar a dose de forma precisa, ou seja, bem localizada na região da próstata, poupando todos os tecidos que estão ali em volta, né, regiões como bexiga, reto. Então, hoje é muito difícil você, num paciente que tem um caso curável, ou mesmo naqueles pacientes que têm um caso avançado, com radioterapia de alta tecnologia, a gente ter efeitos colaterais graves. É um tratamento normalmente bem tolerado pelo paciente, ambulatorialmente, ou seja, com a facilidade do paciente não precisar internar, ele não é invasivo, ele não tem nenhum procedimento que mereça corte ou que mereça anestesia. Então, a evolução da radioterapia se deu nesse sentido. Os aparelhos com maior tecnologia têm maior precisão na hora de entregar a dose na próstata. Com isso, a gente teve uma evolução muito recente, eu diria, ou talvez assim, nos últimos anos, de deixar de fazer várias aplicações em situações específicas para fazer menos aplicações, que é uma coisa até mais confortável, um tratamento mais confortável para o paciente. Então, a gente deixou de fazer, por exemplo, um tratamento que vinha em 39, 40 dias úteis, o paciente tratava ao longo de 2 meses, encurtando esse tratamento pela metade, para 20 dias, em algumas situações específicas, até fazer esse tratamento em 5 dias. Então, eu diria que é isso, a tecnologia permite a gente dar uma dose mais precisa, com menos efeito colateral, e, dependendo do caso, a gente consegue até trazer mais conforto e comodidade do paciente, tratando em menos dias de tratamento, exigindo a vinda do paciente no hospital menos dias de tratamento. Perfeito, Fernando. Denis, a gente sabe que na nossa prática, são poucos os pacientes com diagnóstico já confirmado de um câncer de próstata que vão apresentar sintomas, né? E para esse grupo de pacientes, independente de sintomas ou não, a gente sabe a importância de colocar esses pacientes em diferentes riscos, né? Para que o melhor tratamento possa ser empregado, né? O Fernando já falou sobre isso, falou sobre a radioterapia, nós vamos deixar a cirurgia um pouquinho mais para o fim, mas a gente sabe que existe um grupo de pacientes que não é pequeno, que não necessita necessariamente de um tratamento inicial, né? Eu queria que você explorasse isso e como é que é essa história de um paciente ter um diagnóstico de um câncer e não ser tratado inicialmente. Perfeito, Igor. Acho que isso é muito importante. Então, como conceitos, e ali eu falo bastante esse aspecto no consultório para os pacientes, o grande primeiro ponto é justamente esse: o câncer de próstata é uma doença heterogênea, tanto na sua apresentação, apesar de grande parte dos pacientes serem assintomáticos, quanto na evolução e no risco. Então, tem tumores que são indolentes, ou seja, não oferecem um risco ao paciente a médio e às vezes a longo prazo. Tem muitas pessoas que podem, às vezes, morrer como câncer de próstata e não do câncer de próstata. E tem, infelizmente, tumores que são realmente agressivos, que podem comprometer a qualidade de vida dos pacientes em termos de sintomas, inclusive com risco de vida. Então, qual que é o nosso papel ali no consultório? É individualizar cada paciente, tentando justamente estratificar em que risco, em que ponto da escala de risco o paciente está. Hoje a gente tem diversas ferramentas para isso, desde avaliações clínicas da patologia, do nível de PSA, da extensão da doença, até alguns testes moleculares. Então a gente consegue, de alguma maneira, definir quem tem um risco baixo, intermediário e alto quando tem um câncer de próstata localizado. E aí o segundo ponto que é importante é que existe o risco da doença e existe o paciente. Então a gente sempre leva em consideração
qual o estado de saúde do paciente, idade, comorbidades, para tentar estimar o quanto aquele tumor, seja ele de risco baixo ou intermediário, ele pode representar um risco na vida do paciente como um todo. Então, sim, existe um grupo de doentes que tem a doença chamada de baixo risco, e aí geralmente são PSAs baixos, uma nota de agressividade da patologia baixa, uma doença pequena na próstata. Eu vou entrar exatamente nos detalhes, mas existem pormenores técnicos dessa classificação, em que o risco da doença progredir ou eventualmente até causar sintomas, metástase e óbito é muito baixo ao longo dos próximos anos. Então, para esses pacientes, existe uma modalidade que se chama vigilância ativa, que é justamente não realizar o tratamento de imediato. A vigilância ativa não quer dizer não tratar, ela quer dizer vamos acompanhar esse tumor que não representa risco, e o acompanhamento é feito de uma forma sistemática. Então, a gente sabe hoje quando realizar um novo PSA, se precisa de uma nova biópsia, se precisa de um novo exame de imagem, para justamente permitir que aqueles tumores que evoluem de maneira muito lenta não precisem ser tratados, mas acompanhados, evitando eventuais eventos adversos, seja de uma prostatectomia ou seja de uma radioterapia, ou para alguns pacientes, iniciar o tratamento na hora que o tumor mostre algum sinal de risco. E então a gente consegue adiar o tratamento, às vezes em 3, 4, 5, 6 anos, sem de maneira alguma comprometer a chance de cura, que é sempre o mais importante. Eu não- Ah, desculpa, o meu áudio estava Ô, Denis, muito obrigado aí pelas suas explicações. Um dos pontos importantes na história natural da doença da próstata é que ela evolui eventualmente para uma doença metastática, né? E nós sabemos que a base do tratamento da doença metastática é a supressão hormonal. Né? Suprimir hormônio, principalmente a testosterona no homem, é uma coisa que causa um impacto muito grande, não só um impacto na vida dele, como qualidade de vida, um impacto psicológico importante, mas também um impacto orgânico, muitas vezes interferindo com o metabolismo do indivíduo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa história do tratamento do câncer de próstata, da doença metastática, principalmente nos aspectos de bloqueio hormonal. E o que o homem deve fazer? Aquele que será submetido a um bloqueio hormonal futuramente, ou que já está em um tratamento, deveria fazer para cuidar da sua saúde como um todo e, eventualmente, evitar esses efeitos ruins, deletérios dessa supressão hormonal prolongada, né? Perfeito, Igor. Eu perdi o comecinho, essa pergunta foi para mim? Foi para você. Tá, aqui o áudio estava fechado no Isso. começo, mas está ótimo. Uhum. Não, realmente, então, para doença avançada, até hoje, metastático, o principal tratamento é o bloqueio, a redução dos níveis de testosterona. É um tratamento muito eficaz, ele controla bem a doença, tem ali bons resultados, mas como o Igor mencionou, existem algumas situações que a gente precisa se atentar. Até porque, como esse tratamento é bom, é eficaz, ele costuma controlar a doença por um bom tempo, inclusive anos. Então, imagine um tratamento bom que controle por anos com nível baixo de testosterona. Então, realmente, a médio e longo prazo pode ter problemas do tipo perda de massa muscular, cansaço, perda de massa óssea, aumento de risco cardiovascular. Então, para hoje, todo homem que inicia um bloqueio androgênico, a gente se preocupa em recomendar hábitos de vida saudáveis, com exercícios que envolvam alguma carga, então pode ser ali caminhadas, musculação leve, porque isso fortalece o músculo, evita a perda de massa muscular, e a carga também fortalece o osso, evita a perda óssea.
Em relação ao osso, também recomendamos ali uma boa ingesta alimentar, incluindo fontes de cálcio e vitamina D. Então, para alguns doentes, a gente pode monitorar o nível de vitamina D. Para alguns de maior risco, controlar a densitometria óssea para saber como é que está a qualidade do osso. E também essas medidas de boa dieta e exercício, elas permitem o paciente manter um bom peso, que ganhar peso é mais um fator de ruim para o coração, e também prevenir eventos cardiovasculares, que é uma preocupação num homem a longo prazo que fique ali em bloqueio androgênico. Então, em linhas gerais, são esses, e também, última menção, tem a questão ali do cansaço, a fadiga, que é muito associado, em alguns casos, com o bloqueio da testosterona, e o exercício leve é a melhor forma de combater esse sintoma. Perfeito. Fernando, é, em geral, os pacientes já chegam no seu consultório já com o diagnóstico de um adenocarcinoma de próstata, né? Mas, eventualmente, você discute e atende pacientes que têm suspeitas, que fazem uma imagem e que você vê uma imagem suspeita e que você já considera, então, a biópsia como o primeiro passo para se chegar à conclusão definitiva da doença. Eu queria que você falasse um pouquinho como é feita a biópsia da próstata, ou eventualmente como hoje tem sido feita, porque assim, felizmente na oncologia a gente vê ganhos muito grandes em várias áreas, né? E eu acho que uma das maneiras principais de tratar melhor nossos pacientes é sempre estar presente com várias áreas, com um time, com várias especialidades juntas, discutindo, né? E um dos aspectos que mais tem mudado na oncologia é um diagnóstico por imagem bastante preciso, que consegue localizar uma lesão, né? O que você colocaria hoje como um tratamento, uma abordagem padrão ouro de diagnóstico do câncer de próstata? Bom, Igor, eu acho que isso que você falou é uma mensagem importante da gente sempre trazer, né? Trabalho em grupo que faz a gente atingir objetivos maiores, e com câncer de próstata não é diferente. A gente tá sempre trabalhando com o urologista, com o oncologista e com a minha especialidade, que é a radio-oncologia ou a radioterapia. A gente aprende sempre muito com vocês, então você tem razão, a gente acaba recebendo os pacientes já com diagnóstico, mas basicamente, quando o urologista recebe um paciente com um PSA alterado, ou com um toque suspeito, ou com as duas coisas, ou seja, um exame clínico do toque que mostra um endurecimento ou nódulo na próstata, ou seja, com ou sem um PSA elevado, normalmente o padrão é esse paciente ir para uma biópsia. O que é biópsia? É você tentar primeiro achar e dizer se a gente tem a doença lá. E segundo, caracterizar que tipo de doença é essa, o quão agressiva ela é, baseado na análise desse material no microscópio. Então, hoje, basicamente, isso é feito de modo geral através de um ultrassom, que coloca, assim como entra pelo ânus do paciente, ou seja, o paciente já anestesiado ou com algum grau de sedação, é feito por onde o urologista faz o toque. Isso faz imagens da próstata e são feitas ali agulhas que puxam e tentam pegar pedacinhos da próstata para o patologista analisar e ver se tem ou se não tem doença. Tem muitas vezes que você consegue otimizar isso, ou seja, melhorar o resultado de achar a doença, quando você usa, por exemplo, exames como ressonância magnética, que são exames que dão uma nitidez melhor da próstata do que o ultrassom, e você tem ali um nódulo suspeito, onde você consegue, através da ressonância e a fusão, ou seja, a junção de imagens com o ultrassom, localizar direitinho um alvo que é mais suspeito que os outros. Então, a biópsia, mais ou menos, é como você imagina que você vai pescar no mar. Você vai e sai sem peixe do mar. Não quer dizer que não tenha peixe no mar, tá? Mas se você vai num lugar onde tem mais chance de ter peixe, você pega peixe. Então, se você faz uma biópsia, usualmente, com poucas informações, ela pode vir a doença e você pode diagnosticar o tumor. Mas se você tem mais informações agregadas, como, por exemplo, as imagens de ressonância, você consegue guiar melhor a área que você vai biopsiar. Isso é óbvio quando você tem
um nódulo suspeito ou uma região suspeita que você consegue identificar. Quando você não tem, é óbvio que é sempre melhor você jogar a tua vara no mar e ver se você pega peixe. Então, a biópsia é feita mesmo sem a ressonância quando você não tem essas informações. Mas, de modo geral, é isso, ultrassom e biópsia, de preferência com um método de imagem agregado que você consiga localizar uma área mais suspeita. Perfeito. Nós temos algumas perguntas do chat e eu já vou colocar em perspectiva alguma delas. Teve uma pergunta falando se o PSA é o único método para poder chegar à conclusão definitiva do câncer de próstata, né? Então, para colocar de uma maneira assim bem clara, o rastreamento da doença, ele visa exatamente dois métodos principais. Um, o PSA, o outro, o toque retal. Os dois juntos, eles têm uma sensibilidade acima de 90% para detectar lesões suspeitas da próstata, né? E essas lesões suspeitas, elas podem ou não ser levadas à biópsia, a depender do contexto, que vai variar a curva eventual da evolução desse PSA, a presença de um nódulo tipicamente suspeito, endurecido ao toque retal, e uma próstata eventualmente aumentada de tamanho, cujo tamanho normal, já respondendo uma outra pergunta, varia entre 20 a 30 gramas. Né? Então, Denis, a minha pergunta para você, como um super especialista da área, que recebe com frequência pacientes para tomada de decisão. Nós sabemos que para pacientes com doença localizada da próstata, que a maioria deles, felizmente, né, é diferente de outros tumores, como tumores de pulmão, por exemplo, a maioria dos cânceres de próstata são diagnosticados de maneira localizada, onde nós temos duas armas principais de tratamento. Uma, que já foi bem falado aqui pelo nosso especialista Fernando Arruda, sobre a radioterapia, e a outra, a cirurgia. Como é que você faz esse balanceamento entre uma estratégia e outra, Denis? Eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido a sua prática em decidir sobre cirurgia versus radioterapia. Perfeito, Igor. Assim, como o Fernando colocou muito bem, o Fernando Arruda, câncer de próstata é um trabalho em equipe. Isso faz toda a diferença. Então, eu acredito assim, o Fernando citou oncologista clínico, urologista e radioterapeuta, e cada profissional tem um aspecto diferente para acrescentar. Então, assim, infelizmente, aqui no nosso meio, no nosso hospital, a gente acaba tendo a oportunidade de ter os colegas muito próximos, então, quase todos os casos, a gente tem uma interação muito grande entre radioterapeuta, cirurgião e oncologista, para juntos ali chegar a uma decisão de qual é a melhor opção de tratamento. Então, existem ali alguns prós e contras de cada opção, então, a gente tem ali a possibilidade de, com exames de imagem, primeiro definir a extensão da doença. Então, apesar de toda a doença, boa parte das doenças serem localizadas, existem doenças que podem ser localizadas, mas muito extensas, em que a cirurgia tenha dificuldades em retirar todo o tumor, ou se ela faça dessa maneira, isso cause um nível maior de sequelas. Então, naturalmente, por exemplo, eu como oncologista clínico, não tenho habilidade suficiente de um cirurgião para definir isso. Então é importante estar o urologista, cirurgião junto, fazer essas considerações técnicas, a gente entender o risco cirúrgico de cada paciente, que não é igual. Então, isso é importante na decisão. E conversar com alguém como o Fernando Arruda, que vai definir para a gente: olha, aqui radioterapia cabe, aqui eu tenho a preocupação com aquela lesão, com o meu campo, com a dose, e a gente contrapor, e nas situações em que as opções são igualmente boas, e isso acaba sendo a maior parte dos casos, felizmente, a gente tem uma discussão e uma decisão compartilhada com o doente. Eu acho que isso é importante, que a gente tem que ser aberto, dizer prós e contras de cada situação, porque para um paciente, eventualmente fazer uma cirurgia pode ser algo complicado, tem pessoas que não querem realmente ali ir para cirurgia. Por outro lado, pode ter alguém que prefira um tratamento mais direto, em que ele fique alguns dias, poucos dias no hospital. Hoje em dia, com a cirurgia melhor, o paciente às vezes tem alta em 2, 3 dias e praticamente resolve o problema dele. Então, esses pormenores, sem dúvidas, o paciente tem que ser envolvido nessa decisão, e acho que é isso que a gente tem feito na prática do consultório.
Muito bom, Denis. Nós tivemos algumas perguntas de tópicos que a gente já discutiu, mas apenas para resumir, para a Renata, por exemplo, que fez essa pergunta, a partir de quantos anos que o homem deve começar esse rastreamento? Então, de linhas gerais, a partir dos 45 a 50 anos de idade, PSA e toque retal, por um especialista, por um urologista, e se essa pessoa tem uma história familiar francamente positiva de câncer de próstata, ou são indivíduos de origem de raça negra, essa idade de rastreamento deve começar um pouco mais precoce, em torno dos 40 anos de idade. Denis, falando nisso, existe hoje um aspecto genético bastante importante e estudado no câncer de próstata, e a gente sabe que há, de fato, uma relação de pacientes que têm uma história familiar amplamente positiva, com parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata, e esses pacientes terem o câncer numa idade mais precoce e, eventualmente, ter até alguma alteração genética relacionada. Você quer abordar um pouco esse tema, que é um assunto bastante recente no meio da urologia? É verdade, Igor. Então, acho que para todo mundo entender, com a tecnologia, ela tem melhorado muito na medicina, tanto para tratamento quanto para diagnóstico. E um dos grandes avanços que a gente tem visto são as técnicas de diagnóstico molecular. Então, hoje em dia, com a maior disponibilidade dos testes, eles são mais acessíveis, o custo melhorou, a qualidade também. A gente tem visto que o número de pacientes que tem algum componente genético hereditário, ele inclusive é maior do que se pensava no passado. Então, sem dúvida, quando existe casos na família, como câncer de próstata, mama, ovário e pâncreas, faz pensar num componente genético hereditário que o principal gene associado é um que chama BRCA2 e ele aumenta de alguma maneira a chance desses tumores. Então, esses casos fica ali relativamente até mais fácil de se pensar num componente oncogenético, né, genético hereditário. No entanto, a gente entende que hoje no mundo, e inclusive no nosso país, a estrutura familiar tem mudado, né? Dificilmente alguém tem famílias muito amplas, de 4, 5, 6 irmãos, ou algumas pessoas às vezes não têm mais contato com o lado da família. Então a gente tem notado que tem pessoas com componente oncogenético, com risco genético, que não tem história familiar. E às vezes a gente pode pensar em fazer um teste oncogenético por algumas características do próprio tumor. Então, às vezes, tumores que são mais agressivos, que são mais extensos, eles aumentam o risco do componente genético hereditário. Então, pode acontecer de mesmo alguém sem ter uma história familiar muito importante, a gente considerar uma indicação, sempre discutindo de novo riscos e benefícios de se realizar uma análise dessa maneira. Isso pode, inclusive, ajudar a entender melhor a família, inclusive os pacientes, os filhos dos pacientes, que às vezes podem ter herdado algum desses genes alterados. Excelente. Acho que ficou muito claro para nós quem são exatamente aqueles pacientes de risco que precisam ter um acompanhamento de maneira mais precoce e muitas vezes com um tempo menor, além daquele segmento anual que a gente tem feito na nossa prática. Bom, o objetivo dessa live, na verdade, é abordar tumores urológicos, não são câncer de próstata de maneira específica. A gente começou e falou bastante sobre câncer de próstata porque os dados do INCA, do Ministério da Saúde, mostram que para o ano de 2020 são esperados mais de 65 mil novos casos, né? Então, claramente, essa é uma doença que importa bastante a discussão e quanto mais informação nós tivermos, certamente é melhor. Fernando, eu queria mudar um pouquinho o foco para a gente discutir um pouco um tumor urológico muito importante, que é o câncer de bexiga, também conhecido como tumores uroteliais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da epidemiologia, ou seja, o que é o câncer de bexiga, como é que ele aparece, quais são os fatores de risco e qual que é a base do tratamento inicial do câncer de bexiga, bem como seus sintomas. Bom, o câncer de bexiga, ele normalmente, usualmente, nasce do urotélio, ou seja, daquele tapete que a gente chama de mucosa que reveste a bexiga por dentro. Toda víscera oca que a gente tem na gente é revestida por um tapete que a gente chama de mucosa, e normalmente o tumor de bexiga nasce ali. Sintomas comuns como urina com sangue, urina dolorosa é o que mais afeta o paciente, e do ponto de vista epidemiológico, sem dúvida nenhuma, o principal jogador aqui que joga contra o paciente é o cigarro,
o cigarro é um dos maiores fatores do ponto de vista de causar na gênese, né, o que causa o câncer de bexiga, e normalmente o diagnóstico é feito pelo urologista através de uma ressecção transuretral, onde ele, depois de examinar o paciente suspeitar da doença, ele raspa a bexiga por dentro para buscar material para o patologista ver e comprovar ou não se a gente tem doença ali. E aí, a partir daí, a partir de verificar em que grau que está a doença, em que grau de avanço está a doença, a gente estabelece o que é melhor para o paciente. Se é fazer um tratamento localizado, ou seja, tratar a região onde está o tumor e as regiões próximas, que a gente chama de drenagem linfática, ou se é fazer um tratamento que inclui atacar a doença no corpo inteiro, pela chance dela estar ou ter células em outros lugares, e depois incorporar ou não, ou colocar ou não um tratamento localizado, normalmente cirurgia ou radioterapia. Perfeito. Denis, falando agora sobre câncer renal, quer dizer, que é outro tipo de tumor, que não é tão frequente quando a gente coloca toda a incidência dos tumores sólidos, mas se a gente falar de tumores urológicos, certamente o câncer de rim, ele é um dos mais importantes. Fala um pouquinho para a gente, abordando os mesmos aspectos que o Fernando falou agora sobre bexiga. Perfeito. Então, o câncer renal, ele acontece, ele é o terceiro tumor urológico mais comum, acaba ali no Brasil, se estima ali mais ou menos entre 6.500 a 8.000 casos por ano. A grande parte dos pacientes são diagnosticados também com tumores assintomáticos. Isso lembra um pouquinho até o câncer de próstata. Cada vez mais a gente faz exames de imagem, né, por vários motivos. Então, às vezes a gente está lá com uma dor na barriga, alguém pede um ultrassom, ou uma febre, uma diarreia, faz uma tomografia por algum motivo e se detecta um nódulo no rim. Então, essa é a principal forma de apresentação. Quando tem sintomas, às vezes pode ter principalmente sangue na urina, é um sintoma que pode acontecer. Alguns casos também dores nos flancos, né, aquela dor que fica ali na lateral do abdômen, na parte lateral próxima do umbigo. Mas, de novo, não é tão comum. Alguns pacientes, em torno de 15, 20%, têm doença avançada no diagnóstico, e aí os sintomas são mais variáveis, né? Pode ter fraqueza, perda de peso, falta de ar, febre, é uma gama muito mais ampla de sintomas. Em linhas gerais, o paciente faz uma imagem, em boa parte dos casos, a imagem pode ser suficiente, inclusive para dar o diagnóstico. Inclusive, alguns pacientes são tratados diretamente, inclusive sem biópsia. A principal forma de tratamento é retirar aquele nódulo do rim, que pode ser feito pela retirada parcial de um pedaço do rim através da cirurgia, ou para tumores maiores, o rim como um todo. Então, para câncer de rim, também a principal modalidade é a cirurgia. Raríssimos os casos, mas existe também alguns pacientes com lesões muito pequenas que são acompanhados e não tratados. Nos casos em que a gente precisa fazer algum tratamento com remédio, que hoje se aplica àqueles pacientes de doença mais avançada, câncer de rim é um pouco diferente de uns demais na oncologia, porque a quimioterapia não tem papel. Câncer de rim principal é um tumor que chama células claras, e quimioterapia, como a gente conhece, daquelas citotóxicas, não funciona. Então, os principais pilares de tratamento são drogas de alvo molecular ou contra o vaso do tumor, ou hoje muito uso com imunoterapia, um dos tumores que se beneficiam muito das modernas imunoterapias. Muito bom. Eu acho que um aspecto que distingue bem esses três tumores principais, né, que são exatamente o câncer de bexiga, o câncer de próstata e os tumores uroteliais, é que na próstata a gente consegue debater bastante sobre cirurgia e radioterapia, e eles são bastante equivalentes. Agora, o papel predominante do tratamento cirúrgico é inequívoco, tanto para tumores de bexiga, sejam eles iniciais, superficiais ou mais profundos, e também é a mesma coisa para os tumores renais, mesmo
mesmo para nódulos pequenos, suspeitos, a tumores maiores, o papel da cirurgia ele é bastante importante. E aqui a gente chama a atenção que a cirurgia tem evoluído bastante no campo da urologia, pensando aqui em novas técnicas, principalmente com o advento da cirurgia robótica, que é algo que hoje é prática, é rotina em grandes centros do país e do mundo inteiro, né, mostrando que a cirurgia robótica ela pode reduzir, retardar um pouco o tempo de internação, eventualmente, em alguns casos de complicações de pacientes ou de eventuais comorbidades ou sintomas pós-cirúrgicos, né, e melhora certamente a maneira que o cirurgião opera, com melhor visualização, com melhor uso das técnicas principais advindas do robô, né, principalmente as pinças específicas. Então, eu acho que esse é um avanço que a gente também não deve deixar de considerar, né? Um ponto que eu acho que é sempre importante a gente falar aqui, Denis, e aí eu queria rapidamente ouvir de você, sobre um outro tumor, que esse sim é mais raro nesse contexto, mas acomete uma parcela de pacientes mais jovens, que são os tumores de testículo, né? Eu queria que você falasse, talvez até desmistificasse um pouco essa questão do tumor de testículo e como é que ele se apresenta, a maioria deles, na prática clínica. Perfeito. O tumor de testículo, os números gerais, ele é um tumor raro, não é tão frequente quando a gente pega números, mas ele é o tumor mais frequente no homem jovem. Então, quando a gente olha aquela faixa etária dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, geralmente quando alguém tem algum tumor sólido, o mais comum, homem, né, é ser um tumor de testículo. É um tumor que ele acaba, na grande parte das vezes, se apresentando como uma lesão, um nódulo no testículo, alguns casos, inclusive, doloroso. Então, é comum ali o paciente chegar com a história de ter dor no testículo. Então, às vezes, acaba até, enfim, confundindo com outras situações que dão dor, faz um exame, tem um nódulo, e aí o tratamento sempre, na grande parte das vezes, se inicia com a retirada do testículo, que é chamada orquiectomia. Tumor de testículo é um tumor altamente curável, e isso é a boa notícia, é o tumor mais curável que a gente tem na oncologia, mesmo quando ele tem metástase. Então, os tumores localizados, eles são muito curáveis com cirurgia, e os tumores avançados, mesmo metastáticos, são muito curáveis, no geral, com quimioterapia, que hoje é a principal forma de tratamento. Então, esse é o primeiro ali, grande aprendizado, o primeiro tirar essa ideia, desmistificar que é um tumor que mesmo avançado não tem tratamento, não tem cura, vale sempre, é importante. É claro que assim, a gente vê que centros especializados, eles podem fazer a diferença no cuidado desses doentes. Então, no geral, é importante ter um centro especializado que cuide de tumores urológicos, de tumor de testículo, porque é um tumor que a gente tem que fazer tudo corretinho, porque a chance de cura é alta. E a maior parte dos doentes, eles vão viver a longo prazo. Então, hoje, a gente ainda tem muita discussão entre nós de alguns casos específicos em que a gente pode tentar fazer o melhor tratamento sem agregar muita toxicidade, inclusive reduzindo um pouco a intensidade das opções terapêuticas. Excelente, Denis. Muito obrigado. Acho que falando agora sobre o quarto e último tipo de tumor, né, que pode acometer o homem, eu falo do câncer de pênis. É importante falar que, embora raro em grande parte do mundo, nós temos algumas regiões no Brasil onde o câncer de pênis ele preocupa pela incidência, e é um tumor altamente prevenível com as medidas mais simples possíveis de água e sabão, né? Então a gente sabe que o principal fator de risco do câncer de pênis é o acúmulo de secreções, né, na região da glande do pênis, eventualmente associado à presença do vírus, do HPV, e essas vegetações e essas secreções e essa falta de higiene local é que leva um ambiente realmente favorável para o crescimento de tumores que são muito agressivos, muito malignos, e cujo tratamento principal é a amputação do pênis, ou seja, é realmente algo inaceitável no nosso meio. No século XXI, hoje, nós temos casos de câncer de pênis no nosso país, né? Bom, a gente está chegando já ao final desse encontro. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e vou convidar agora, inicialmente, o Fernando Arruda para algumas considerações finais dessa live, algumas considerações relacionadas exatamente à saúde do homem. O que você falaria hoje para o público que nos está assistindo, Fernando?
Bom, Igor, e todos que estão ouvindo, acho que o homem tem que ter proatividade, tem que ser mais proativo como a mulher é. Como a mulher procura o ginecologista, o homem tem que procurar o urologista. Pode nascer uma grande amizade aí. Procurar sem preconceito, de bastante coragem e indo com as suas dúvidas e partilhando as suas angústias com o urologista para fazer o segmento. Acho que é importante a gente dizer, com relação ao câncer de próstata, que é o tumor que mais a gente vê do ponto de vista urológico, dificilmente o paciente vai ter um caso que precisa ser tratado amanhã ou com certa urgência. Então, é muito importante o paciente ir com perguntas, dúvidas, ouvir mais de um especialista, ouvir o oncologista, ouvir o radioterapeuta, ouvir o urologista, mas centralizar as ações em um médico para coordenar. Eu acho que a gente tem no nosso hospital esse privilégio de trabalhar numa equipe multidisciplinar e normalmente os casos a gente divide as nuances, as peculiaridades dele. E o paciente tem que estar preparado para opinar, tem que estar preparado para entender que o mesmo tratamento afeta de forma diferente um paciente, desculpa, pacientes diferentes. Então, ele pode escolher ou ir por um caminho mais cirúrgico, escolher ou ir por um caminho mais de radioterapia, independente de um estar mais certo, mais correto, no sentido de ser aquele que vai dar mais chance de cura. Porque hoje em dia, os dois tratamentos têm uma equivalência muito grande, mas é muito importante ouvir um profissional e ver qual é o tratamento adequado para esse paciente. Acho que vale a pena, Igor, eu vou me prolongar mais um pouquinho aqui, nessa época que a gente está vivendo, de pandemia, do Covid, as pessoas têm bastante medo de procurar o hospital, procurar a instituição. A nossa instituição, o Sírio, está totalmente preparado para dar a maior segurança para o paciente que entra no hospital. Então, o hospital se preparou para isso, tem vários hospitais dentro do hospital, então a circulação de quem é suspeito numa região, a circulação de um paciente que é positiva em outra área. Então, nós temos áreas quentes, áreas frias, áreas de maior segurança. E hoje em dia, por exemplo, um paciente que vai operar a próstata, ele é testado, ele só entra e interna no hospital e só vai para a cirurgia se ele for Covid negativo. Um paciente que vem fazer um tratamento de radioterapia, ele circula por todo um ambiente de segurança. Se a gente tem algum paciente que tem síndrome respiratória, porque a gente sabe que até a gente ter o diagnóstico do Covid, o paciente pode estar transmitindo. Então, hoje na radioterapia, um paciente que tem síndrome respiratória, ele é testado, ele é separado em horário, então dificilmente a gente coloca o paciente em risco. E eu estou falando isso que a Sociedade Brasileira de Radioterapia identificou como um dos principais motivos durante a primeira fase da pandemia, aquela fase mais crítica que a gente viveu, como desistência de tratamento, o medo do paciente contrair o Covid. Então, o medo do paciente contrair um vírus não pode ser maior do que a necessidade dele tratar o câncer dele. Quem vai dizer se eventualmente, ou discutir com o paciente, se aquele tumor, aquele caso, pode esperar, é o médico, é a equipe. Então, a gente pede para o paciente conversar com o médico e não abandonar o tratamento. Acho que todos nós aqui que estamos falando, estamos vendo casos em que o paciente está atrasando e está vindo num estágio mais avançado da doença, às vezes em situações até perdendo chance de sucesso terapêutico. Então, acho que esse é um alerta muito importante para a gente dar. É Novembro Azul, é pandemia, mas a oncologia, o tumor às vezes é mais importante, tratar o que você tem é melhor do que o medo do que você pode ter, ou conseguir, ou adquirir. Desculpa me alongar.
Muito obrigado, Fernando. Esse comentário seu foi muito importante, um dos mais importantes de toda essa live. Eu lembro muito bem que no início desse ano, antes da pandemia realmente se instalar como um todo no país, nós já tínhamos esse receio de atrasos de diagnósticos e receber pacientes com doença avançada no momento posterior à pandemia. E a minha impressão é que a gente está vivendo esse momento, né? Então, hoje, já chegando no final do ano, a gente percebe claramente nos nossos consultórios pacientes que poderiam ter sido diagnosticados de maneira anterior, que poderiam ter feito seus exames de rotina e ter feito eventualmente biópsia e não foram feitas realmente por receio da pandemia, o que é natural diante desse contexto de doença, mas o que você falou muito bem, que fica como mensagem: o câncer não espera, o câncer não para, e a gente realmente precisa pensar em algo muito mais, digamos assim, importante e de risco para o paciente eventualmente, né? Bom, eu agradeço imensamente a participação de todos que estiveram conosco esta noite, participando ativamente dessa live. Agradeço também a todos os especialistas que contribuíram com suas experiências e participaram dessa troca de conhecimento. Foi realmente muito enriquecedor. Nós vamos publicar essa live na íntegra no Facebook e no YouTube do Hospital Sírio-Libanês. E vocês, então, compartilhem com seus familiares, amigos e conhecidos, que eu acho que é muito importante essa prestação de serviço. Mais uma vez, muito obrigado e uma excelente noite a todos.